Você sabia que mais de 70% do seu corpo é feito de água? Mas a maioria das pessoas vive como se não importasse. A desidratação leve, aquela que você nem percebe, já é capaz de causar dores de cabeça, cansaço, baixa concentração, constipação e até alterações de humor. Mas a coisa é ainda mais séria. Beber pouca água aumenta o risco de infarto, pedras nos rins, hipertensão, problemas intestinais e até envelhecimento precoce. E o pior, a maioria das pessoas só lembra da água quando está com sede, mas a sede já é um sinal de alerta do corpo, mostrando que você está atrasado. Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais perigos da desidratação crônica, quais doenças pode evitar ou até reverter apenas aumentando sua hidratação, e como saber se você está bebendo água o suficiente, mesmo sem se basear em litros genéricos. Se você sente fadiga constante, intestino preso, pele seca ou até queda de desempenho físico e mental, fica até o final, porque a solução pode ser muito mais simples do que você imagina. Número 1. Risco silencioso de desidratação crônica. Você já parou para pensar que pode estar vivendo desidratado sem nem perceber? A maioria das pessoas associa desidratação a situações extremas, calor intenso, febre alta ou diarreia, mas a realidade é muito mais sutil e muito mais perigosa. A desidratação crônica é um problema silencioso que atinge milhões de pessoas diariamente. Basta que você não beba água suficiente ao longo do dia e seu corpo já começa a entrar em estado de alerta. Pesquisas mostram que mais de 75% dos adultos vivem em algum grau de desidratação leve a moderada. Isso significa que, ao longo dos dias, seu organismo está funcionando abaixo da capacidade ideal o tempo todo. E quais são os sinais? Fadiga sem motivo aparente, dores de cabeça frequentes, dificuldade de foco e raciocínio lento, mau humor e irritabilidade, prisão de ventre constante, boca seca, urina escura e pele opaca. Você pode até achar que está com estresse, insônia ou má alimentação, mas na verdade seu corpo está simplesmente implorando por água. É como tentar fazer um carro funcionar sem óleo no motor. Ele até liga, mas uma hora o sistema entra em colapso. E o pior, ao se acostumar com esse estado, você normaliza os sintomas. Aprende a viver cansado, sem foco, com o intestino travado, e isso vai te cobrando um preço silencioso dia após dia nos seus rins, no seu cérebro, no seu metabolismo. Por isso, não espere sentir sede para se hidratar. Sede já é sinal de desidratação. Ela começou já. Beber água de forma consistente é um dos hábitos mais simples e mais poderosos para restaurar a sua saúde. Número 2. Pedras nos rins e insuficiência renal. Você sabia que um dos principais fatores por trás das pedras nos rins é algo extremamente simples e 100% evitável? Sim, estamos falando da falta de água. Os rins são como um filtro natural do nosso corpo. Eles trabalham o tempo todo eliminando toxinas, regulando eletrólitos e equilibrando o volume de líquidos no organismo. Mas quando você não bebe água suficiente, esse filtro começa a falhar. Com o tempo, os resíduos que deveriam ser eliminados na urina se acumulam. A urina fica mais concentrada, ácida e rica em sais minerais. O cenário perfeito para a formação de cristais e cálculos renais. E quem já teve uma crise de pedra no rim sabe, a dor é comparável à dor do parto. É incapacitante, pode durar horas ou dias e o pior, em muitos casos exige internação, cirurgia ou procedimento doloroso, como litotripsia, que é quebra das pedras por ondas de choque. Mas isso é só o começo. A desidratação prolongada aumenta o risco de lesão renal crônica, podendo evoluir para insuficiência renal. Ou seja, seus rins perdem a capacidade de filtrar o sangue e nos casos mais graves você pode precisar de diálise ou até transplante. E tudo isso muitas vezes porque a pessoa simplesmente não criou o hábito
de beber água ao longo do dia. Estudos mostram que pessoas que bebem menos de 1 litro de água por dia têm risco significativamente maior de desenvolver cálculos renais e disfunções renais graves. Se você sente dor nas costas, urina escura, ardência ao urinar ou tem histórico de pedras na família, redobre a atenção. Seu corpo pode estar pedindo socorro em silêncio. A prevenção começa com um copo de água e pode te poupar de dores, cirurgias, internações e muito sofrimento. Número 3, prisão de ventre e inflamação intestinal. Você acorda com o abdômen inchado, sente desconforto, gases, dificuldade de ir ao banheiro? Se respondeu sim a alguma dessas perguntas, pode estar enfrentando a famosa prisão de ventre. E um dos maiores culpados pode ser a baixa ingestão de água. A água é essencial para a movimentação do intestino. Imagine um cano por onde passa um alimento pastoso. Se estiver seco, ele trava. Agora, se estiver bem lubrificado, o fluxo acontece com facilidade. É exatamente isso que acontece dentro do seu corpo. Quando você bebe pouca água, o intestino precisa roubar líquido das fezes para hidratar o organismo. O resultado, fezes secas, ressecadas e difíceis de eliminar. Além do desconforto, o intestino preso pode desencadear o efeito cascata, maior produção de gases, inflamações locais, aumento do risco de hemorroidas e diverticulite, diminuição da absorção de nutrientes e, pior, a permanência prolongada das fezes no cólon aumenta a exposição da parede intestinal a toxinas, podendo prejudicar a saúde da flora intestinal e favorecer quadros de inflamação crônica, o que abre caminho para doenças autoimunes, fadiga e até depressão. Estudos já mostraram que a hidratação adequada reduz em até 30% os sintomas de constipação crônica e o simples hábito de beber 1,5 litro a 2 litros de água por dia, aliados a fibras, pode mudar completamente a saúde intestinal. Se você sente o intestino preso com frequência, comece agora, beba um copo de água morna pela manhã em jejum, mantendo a hidratação ao longo do dia também. Seu corpo e seu humor vão agradecer. Já segue no canal que a gente vai para a parte 4 agora. Já se inscreva e ative o sininho. Número 4. Problemas renais e pedras nos rins. Você já sentiu uma dor tão forte que mal conseguia respirar? Dor que começa nas costas e irradia para a barriga, como se algo estivesse rasgando por dentro. Esse é o relato comum de quem já teve pedra nos rins, uma das piores dores que o ser humano pode sentir. E adivinha uma das causas mais comuns? Beber pouca água. Quando você se hidrata mal, a urina fica mais concentrada, cheia de sais e cristais, sem volume suficiente líquido para diluir essas substâncias. Elas se acumulam e formam cálculos renais e não para por aí. A desidratação também sobrecarrega os rins, reduz a filtragem no sangue e aumenta os riscos de infecções urinárias que podem evoluir para quadros graves, como pielonefrite e até insuficiência renal. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, mais de 10% da população terá cálculo renal ao longo do dia e o risco dobra em quem não bebe água suficiente. Mas aqui vai uma boa notícia: hidratação é prevenção. Estudos mostram que pessoas que ingerem ao menos 2 litros de água por dia já têm 50% menos risco de formar pedras nos rins. Quer uma dica prática? Observe a sua urina. Se ela estiver clara e quase nem cheiro, você está no caminho certo. Se estiver escura, com odor forte ou sair pouca quantidade, é sinal de alerta. Você já teve cálculo renal ou tem histórico na família? Não espere a dor chegar para agir. Mantenha-se hidratado todos os dias, especialmente em dias quentes, ou se você consome muito sal, proteína ou suplementos. Seu rim é seu filtro natural. Cuide bem dele. Número 5. Envelhecimento precoce e saúde da pele. Você já se olhou no espelho e sentiu que a pele está mais opaca, sem brilho, ou até mais enrugada do que o normal? Pois é, isso pode ter tudo a ver com a quantidade de água que você
PEB. A pele é o maior órgão do nosso corpo e funciona como uma barreira viva. Para manter a sua integridade, elasticidade e brilho, ela depende de hidratação constante dentro e fora. Quando o corpo está desidratado, ele economiza água nos órgãos considerados menos prioritários. E adivinha o que entra na lista? A pele. O resultado é perda de viscosidade da pele, linhas finas mais aparentes, aumento de oleosidade e até surgimento de dermatites. A falta de água também reduz a produção de colágeno, que é uma proteína essencial para manter a firmeza da pele. E sem colágeno suficiente, a pele cede, enruga, perde a sua estrutura. Estudos mostram que pessoas bem hidratadas têm melhor elasticidade cutânea, menor tendência à acne e resposta inflamatória mais equilibrada, o que ajuda a proteger contra o envelhecimento precoce. E não é só estética, a água ajuda a eliminar toxinas, transporta nutrientes e acelera a regeneração celular, que são os processos fundamentais para manter a pele jovem, saudável e protegida. Então, se você investe em cremes caros, tratamentos estéticos e suplementos de beleza, mas esquece de beber água, está pulando a etapa mais básica e poderosa do cuidado com a pele. Comece pelo simples, beba água ao acordar, entre as refeições e sempre que sentir sede também. Porque quando a sede aparece, o corpo já está em estado de alerta. Quer parecer mais jovem, cuidar de verdade da sua pele? Comece com um copo d'água. Número 6, pressão alta e má circulação. Já teve dor de cabeça, cansaço nas pernas ou aquela sensação de pressão subindo sem explicação? Muitas vezes o problema que pode estar na água que você não está bebendo. Quando o corpo está desidratado, o volume de sangue no organismo diminui e, como resposta, o coração precisa bater mais forte e os vasos sanguíneos se contraem para manter o fluxo. Isso gera um aumento da pressão arterial. Além disso, o sangue mais concentrado se torna mais viscoso, dificultando a circulação e aumentando o risco de entupimento nos vasos, como placas de gordura e coágulos. E aqui mora o perigo. Com o tempo, isso pode evoluir para AVC, infarto, insuficiência cardíaca. Um estudo publicado na European Heart Journal mostrou que beber água em quantidade adequada pode reduzir significativamente o risco de pressão alta ao longo prazo. No final, eu vou falar para vocês a quantidade de água necessária, tá? Fazendo um cálculo individual. Ou seja, algo tão simples como beber a água pode proteger você de algo tão grave quanto um derrame. Não espere o corpo gritar. Hidratação é prevenção silenciosa. Número 7. Qual é a quantidade ideal de água por dia? Talvez você já tenha ouvido. Beba 2 litros de água por dia. Mas essa é uma recomendação genérica. A verdade é que a quantidade ideal de água varia de pessoa para pessoa e o melhor cálculo é com base no seu peso. A média recomendada por estudos diretrizes de saúde está entre 35 a 40 ml de água por quilo de peso corporal por dia. Ou seja, se você pesa 60 quilos, deve consumir entre 2,100 a 2,4 litros por dia. Se você pesa 80 quilos, você precisa tomar em torno de 2,8 a 3,2 litros de água por dia. Se você pesa 100 quilos, 3,5 a 4 litros de água por dia. É bastante, né? E a atenção em dias quentes, atividades físicas ou se você usa medicamentos diuréticos, a necessidade aumenta ainda mais. Mas aqui vai uma dica prática. Não espere sentir sede para beber. A sede já é um sinal de alerta do corpo. O ideal é beber pequenas quantidades ao longo do dia, mantendo a urina clara e a boca hidratada. Uma estratégia simples é usar uma garrafa de 1 litro e definir metas. 1 litro até as 10, 2 litros até as 14, 3 litros até as 18 horas. Se você cuidar da sua hidratação com constância, vai perceber melhorias no sono, energia, pele, intestino e até na sua imunidade. No final das contas, a água pode parecer simples, mas é um dos remédios mais poderosos que existem. Natural, essencial para o seu corpo, barato
e mantenha o seu corpo trabalhando com excelência. Ignorar a hidratação é como dirigir um carro sem óleo. Você até anda por um tempo, mas está acelerando com o desgaste de tudo no seu centro. Cérebro, coração, rins, articulações, pele, tudo depende da água. Você não precisa esperar a sede chegar para agir. Sede já é um sinal de que o corpo já está em alerta. Comece agora. Carregue garrafinha com você, crie o hábito e perceba como sua energia, concentração, digestão e até seu humor vão melhorar. Obrigado por esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.